o Cápsula está de volta. Quem já assistiu algum filme do diretor Quentin Tarantino já sabe que vai encontrar muito sangue, ação e uma ótima trilha sonora. Ele está de volta aos cinemas com Era Uma Vez em Hollywood, nono filme da sua carreira. Por isso, decidimos, na nossa resenha de hoje, conversar sobre a trajetória do diretor a partir de outros filmes marcantes dele para a história da cultura pop. Né, Mari? Isso aí. Mari, estudante de cinema, né? E já vi que você gosta do filme Tarantino, tá até com... Gosto, até... Tá até com isso temática vestindo, né? hoje. Exatamente. Mari, acho que uma característica já muito marcante, assim, do Tarantino é isso que a gente falou. Ele é uma referência muito grande para a cultura pop, né? Os filmes dele parece que geram muitos ícones, muitas imagens, assim, né? De referência. Tanto ele gosta das referências de outras coisas e as pessoas... Ele virou a própria referência, assim, né? Antes ele fazia as referências dos outros, mas agora ele é a referência, assim. Tem muito filme, muita camisa, muito... você vê muita coisa na internet, assim, que é referência dos filmes dele. Eu acho que ele virou meio que um marco, assim, pra cultura pop. Um marco pra essa coisa de filme cult, assim. Você gosta de Tarantino? Já virou até um pouco mainstream, assim. Ele é um cara que tem muita referência, porque ele trabalhou, né, numa locadora durante muitos anos, então ele via muito filme. Se eu não me engano, ele trabalhou uns 4 anos numa locadora e logo que ele saiu dessa locadora, ele foi fazer Cães de Aluguel, assim, foi bem... Logo em seguida, ele assistia muito filme, eu vi uma entrevista que ele conta, assim, que a diversão dele era que toda semana ele fazia, tipo, uma parede da locadora, ele escolhia. Então era uma parede temática, tipo, filmes japoneses. Aí ele fazia a seleção dos filmes pra colocar nessa parede. Então ele assistia muita coisa, ele tinha muita referência de muita coisa, assim, e acho que isso influenciou muito no jeito que ele foi fazer os filmes dele. Assim. Pois é, você falou de Cães de Aluguel, então vamos falar desse filme? Porque é o primeiro, né, filme assim, da carreira dele, é um filme de 92, que traz aí de volta, traz de volta não, né, estreia, né, o trabalho dele como diretor. Pois é, o filme conta a história de um assassino, assim, ele reúne uma gangue de ladrões pra fazer, tipo, o roubo mais promissor da carreira dele, que é roubar uns diamantes. Isso. E aí ele reúne vários caras que não se conhecem. E aí cada um desses caras é até legal, assim, que eles têm um nome de uma cor. O Mr. White, Mr. Pink, e todos eles têm o nome de uma cor, um codinome, porque eles não se conhecem entre si, eles não sabem o nome verdadeiro deles. E aí isso aí gera uma série de confusões, assim, e acho que esse filme já começa estreando, assim, várias marcas do Tarantino, a coisa narrativa não necessariamente ser linear, muita referência já, tem um diálogo muito famoso que eles falam de uma música da Madonna, assim, uma coisa que não tem nada a ver, tipo, é um bando de ladrões conversando sobre Madonna, assim, se eu não me engano, na primeira cena do filme. Isso é muito comum dele também, esses diálogos que parecem não ter nada a ver com a história, muito banais, assim, mas que te prendem completamente na história, são até um pouco engraçados. E uma coisa até engraçada desse filme, que esse filme ele estreou, né, ele participou de uma mostra internacional que teve em São Paulo. Então é engraçado a gente pensar, gente, olha o Tarantino aqui participando de uma mostra de cinema aqui, tudo Ninguém mais. conhecia ele participou da Mostra Internacional de São Paulo em 92, no ano que o filme lançou, assim, mas ele era um estreante, um filme desse americano aí. E o filme fez muito sucesso, ele estreou nos Estados Unidos em Sundance, que é um festival bem importante, e lá mesmo ele já fez muito sucesso, a crítica gostou bastante do filme, e ele começou a ficar um pouco mais conhecido. E uma coisa legal é que ele também começa a fazer aquilo que ele faz de aparecer nos filmes. Ele é um dos personagens. Ele tem essa característica, ele fez, né, uma escola, acho que ele estudou atuação durante um tempo. Um bom tempo, assim, uns 6 anos, eu acho. Isso é uma coisa que marca muito a carreira dele, ele ia entrar, assim, participar do filme. Eu não lembro se nesse filme ele tem um personagem dele chega a ser uma coisa mais relevante. Eu acho que nesse filme até o personagem dele aparece mais do que aparece ao longo... Tipo, em Pulp Fiction ele também aparece, mas aí já é um personagem um pouco menor. Esse aí eu acho que talvez seja do filme dele que ele mais aparece. Ele aparece em outros filmes, que tem até aquele filme Um Drink no Inferno, que aí ele é um dos personagens principais do filme. Ele realmente, assim, ele é um ator. E aí ele fala que isso tem muita influência na forma dele de dirigir, que isso é muito importante pra ele. De entender como ele vai dirigir um ator, sendo um ator. Interfere muito também na forma que ele escreve, assim. Ele se inspira muito nessa coisa do teatro, de trazer a emoção pro palco, ele traz a emoção, coisas que ele sentiu pra dentro do roteiro dele. Apesar de não parecer, porque são histórias muito inventivas, muito, muito fictícias, assim. Tem o quê de realidade dentro dos filmes dele, tem o quê de uma coisa que ele viveu, assim.
E no Pulp Fiction dá pra falar mais disso. Vamos falar então de Pulp Fiction agora, né? Porque eu acho que é um filme que marcou muito, apesar de você já ter comentado que essa questão da história não linear não ter sido exatamente a estreia dele com isso, mas acho que o Pulp Fiction foi um dos marcos nessa questão para todas as pessoas, assim, que eu acho que esse recurso de montar o filme dessa maneira foi que ficou mais claro, assim, né? E ele começa também essa coisa de 3 histórias ou 2 histórias simultâneas, assim. São várias histórias que vão se encontrando de alguma maneira, em alguns momentos, ou alguns personagens vão se repetindo, elas estão conectadas, mas elas são separadas, assim, entre si. Esse filme, eu amo essa cena da dança, eu acho essa cena, assim, maravilhosa. Outras produções da cultura pop replicaram essa cena, tanto com imagens, né, tipo, recriando, assim, quanto... Sei lá, já usaram em desenho, se eu não me engano, Simpsons já pegaram a cena e já repetiram. E essa cena é inspirada em outros filmes que vieram antes, que é uma referência do Tarantino aos filmes do Godard, um filme específico dele, que é Um Bando à Parte, eu acho que chama em português. Tem uma cena que o filme são 3 personagens principais, eles também dançam, assim, bem parecido. E fica mais parecido ainda com a cena de dança de um filme do Fellini, 8,5. Foram as 2 referências, assim, bem claras. E é aquilo que a gente estava conversando antes, que aí não é nem referência, né? O Tarantino não chama de referência, ele chama de cópia. Ele tem orgulho em falar que ele está copiando o que as pessoas fazem, mas acho que esse é o mérito dele. Ele copia e consegue fazer uma coisa completamente diferente, mesmo copiando. E aí, nesse filme, a gente tem o retorno do John Travolta, que ele meio que convenceu, assim, né, trazê-lo, o ator de volta. Ele tava numa coisa mais esquecida, ele fazia uns assim, filmes né? meio trash, assim. Ele tinha feito filmes de muito sucesso, né? Ele fez Grease, fez Embalos de Sábado à Noite e fez Carrie. Mas isso foi nos anos 70. E são filmes que o Tarantino gosta muito. E atuando também nesse filme, vai lembrar que a gente tem o Samuel L. Jackson, né? Que faz a dupla ali com ele. E que vai aparecer em vários outros filmes. Exatamente. E é uma turma. Que virou uma musa dele. Assim, até esse figurino dessa dança também ficou muito icônico. Muitas mas peças da fantasia. Exatamente. Até facinho de montar, né? Então é bom, às vezes, essas coisas, assim. Isso pra gente ver como que é legal quando a referência pega, assim. E aí, a gente estava falando de John Travolta, né? Que ele retomou, né, a carreira... Foi uma espécie de retomar a carreira dele no cinema, que ele fez um pouco isso com a protagonista de Jackie Brown. Que ela era uma atriz, né, dos filmes de esse eu tenho muita dificuldade pra falar esse nome. Blaxploitation. Enfim. E aí ele traz de volta na história desse filme, que ela é contratada para participar de alguma coisa de tráfico. Ela é uma aeromoça, então eles contratam ela, eu acho que é para traficar umas armas. E aí ele fez meio que a mesma coisa, assim, porque ela era muito famosa nesses filmes. E esses filmes do Blaxploitation são uma referência muito forte pro Jack Brown, assim, ele usa muito, que são uns filmes que rolaram nos anos 70 nos Estados Unidos, são filmes do movimento negro, assim, são só personagens negros, assim, tem muito forte isso. O Spike Lee trouxe isso recentemente. Só lembrando, Mari, que quem quiser saber mais, a gente fez uma resenha sobre o Spike Lee, então a gente explica melhor o que é isso lá numas resenhas antigas. É uma referência muito forte pra ele também, apesar de que o Spike Lee e o Tarantino eles não são meio tretados. Vamos falar das tretas depois, né, neles, assim. Mas é uma referência muito forte pros filmes dele e o Tarantino usa muito pra fazer Jack Brown, especificamente, assim. Nem tanto nos outros filmes dele, mas em Jack Brown é uma referência muito forte. E aí, como não referenciar o filme, trazendo uma das maiores estrelas desses filmes, que é a Pam Grier, que também estava meio esquecida, porque os filmes fizeram sucesso nos anos 70, e aí depois disso, e Jack Brown já é de 97, assim, ela já não era tão popular mais, e aí ele trouxe ela de volta para fazer esse filme. E aí, falando, né, dessas mulheres protagonistas, assim, a gente tem a Uma Thurman, que é a grande protagonista, que a gente pode chamar, né, dos 2 volumes, digamos assim, de Kill Bill. Que aí ela é uma, digamos assim, uma noiva, né, habilidosa e tudo mais, e aí acontecem lá algumas coisas e ela, tipo, acaba entrando em coma, né, porque tentam assassiná-la, e aí ela volta depois do coma com o objetivo justamente, exatamente, de vingar, né, o que fizeram lá com ela, porque, tipo, tiraram o bebê dela e tudo mais. E aí, esse filme, a gente tá falando das referências, esse filme traz muito produções que o Tarantino viam, que eram filmes produzidos na Ásia, assim. Então, quando a gente vê o filme, tem muita referência, claro, de quadrinho e desses filmes de artes marciais, de lutas e tudo mais. Inclusive, a roupa dela é uma referência a uma roupa que o Bruce Lee
usava num filme dele, assim, que é meio macacão amarelo, assim, também bem parecido com a roupa que ela usa, e que ficou muito icônica também. Esse figurino, assim, ficou muito marcante, essa espada de samurai. E o filme é curioso porque viraram 2 volumes, né? Mas era pra ser o Tarantino queria que fosse um filme só de mais de 4 horas. E o filme por si só já é longo, assim, é enorme, também, né? Eles partidos já são muito grandes, mas era pra ser tudo junto. E aí tem uma história, que aí a gente pode entrar, falar um pouco, assim, de uns casos meio assim, digamos, ruins, né? Que é ruim. da carreira dele, que não deixa de ser. Eu gosto muito dos filmes dele, mas a gente não pode negar que ele tem muitos comportamentos problemáticos, tanto na hora de fazer os filmes dele, tanto em entrevistas, coisas assim. Ele gosta muito de ser polêmico, fala umas coisas que ele não precisaria falar e tem umas opiniões completamente erradas com algumas coisas. A Uma Thurman falou desse acidente recentemente, deve ter uns 2 anos que ela contou esse caso, que ele insistiu para ela não usar um dublê numa cena de carro e parecia que o carro não estava muito seguro. E aí ela acabou machucando muito sério por causa disso e foi por uma insistência dele. E quando ela quis pegar as fitas da gravação para usar isso, não sei, para processar eles, o estúdio não quis dar essas fitas para ela. Então, assim, é bem complicado. E não é só nisso que ele já foi polêmico. Ele tretou com o Spike Lee várias vezes já. Por problemáticas, né, racistas, coisas que ele usava nos filmes dele, que eu acho que não cabe muito a ele decidir, né, o que usar ou não, ou tá certo ou não. Ele também está envolvido em algumas situações do Harvey Weinstein, que é assim, uma das pessoas mais podres de Hollywood. Ele é o produtor de todos os filmes dele, a produtora dele produziu todos os filmes do Tarantino, agora só no último, que aí quando a bomba estourou aí, o Tarantino cortou laços completamente com ele e agora o Era Uma Vez em Hollywood vai ser uma nova companhia que está distribuindo, mas eles eram muito parceiros, assim, então ele está envolvido de certa forma nisso e ele admitiu saber de muita coisa e não fazer nada sobre isso. Inclusive, o Harvey Weinstein assediou a Uma Thurman e uma ex-namorada que o Tarantino tinha, que era uma atriz, a Mia Sorvino. Então, ele sabia desses casos. E não Nesses casos, nada, ele né? chegou a confrontar, mas de uma maneira muito branda. Assim, ele podia ter atuado Feito mais, né? Ter feito mais, É, sem dúvida. enfim, uma decepção, mas né, vamos voltar a falar então dos filmes que a gente está acabando já, porque a gente já está chegando nos filmes mais atuais, mas acho importante a gente citar o Bastardos Inglórios, que é uma coisa que ele reinventou, digamos assim, parte da história, né? Juntou a galera, falou, eu quero assassinar Hitler, e aí fez esse filme aí com essa... A gente tem o Brad Pitt, né, que ele vem com uma turma, justamente vai lá, se eu não me engano, para a Alemanha. Eles são soldados americanos que querem matar o Hitler. E aí são 2 histórias paralelas de novo, porque tem uma menina francesa, judia, que também tem seus planos mirabolantes, assim, e aí essas histórias vão de novo. Esse filme eu gosto muito, esse filme é muito bom para quem gosta de história, apesar de não seguir à risca, mas é um jeito muito legal de revisitar e de contar algumas coisas. Eu acho que ele fez o que muita gente queria ter feito, né? E vamos destacar o Christopher Waltz, que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante neste filme. E repetiu a dose no filme seguinte. No Bastardos Inglórios, ele é um general nazista, assim, que a gente fica extremamente irritada com ele, né? Socar a cara dele quando você tá vendo o filme, assim. E ele atua, realmente, a atuação dele é muito bom, foi muito merecido esse Oscar. E ele volta, né, então, para outro filme em Django Livre. Assim, o Django, ele é recém-libertado, né? Acho que o filme se passa antes da Guerra Civil Americana, que meio que finalizou, assim, essa questão dos escravos nos Estados Unidos, dos escravos, assim, finalizou, né? Porque a gente sabe que tem consequências disso até hoje. Inclusive, o Django é interessante, algumas pessoas falam que é interessante ele coloca algumas questões no filme que você fala assim, uai, mas isso acontece hoje em dia ainda. Que esquisito isso. Mas o Spike Lee não gosta do filme de novo, acha que não cabia ao Tarantino falar sobre isso, que não era o lugar de fala dele, que ele faz comentários assim e cria personagens que não retratam de uma maneira... Ele fala, tipo assim, eu não gosto da maneira que... você retrata os meus ancestrais, as minhas pessoas, tipo, a minha família, a minha história, assim. Ele questiona isso. Muita gente questionou na época que o filme saiu.
isso aí, assim. Eu acho que ele faz melhor no Bastardos Inglórios, que talvez caiba mais a ele mexer com aquela história falar, ali. né? Falar sobre isso. E pra gente encerrar, lembrando que ele ganhou o Oscar, né, de melhor roteiro original por Django Livre, né? E aí, pra gente encerrar, a gente tem Os Oito Odiados, que é o primeiro filme que se passa exatamente no Velho Oeste, assim, que é a estreia, né, do Tarantino com esse gênero de western, assim, né? É um gênero muito referenciado por ele em outros filmes. Um dos filmes favoritos dele é um filme de Velho Oeste, mas aí só no último filme que ele lançou aí que ele realmente, assim, falou, vou fazer um Velho Oeste. E aí é um Velho Oeste, só que um Velho Oeste com um twist, assim, porque tem a neve, e que não é uma coisa comum de você se ver nos Velho Oestes, aí ele coloca isso. E a neve é, tipo, um personagem da história, assim, que faz todos os personagens ficarem presos numa cabana, e aí a história vai se desenrolando a partir daí. Pois é. Ô Mari, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, que são muitos filmes, Carol, né? Muitas coisas pra falar. Pra gente comentar. E vamos ver se a gente vai gostar de Era Uma Vez em Hollywood, né? Agora tá na hora de assistir esse novo aí e ver o que vai ser. Isso aí. Obrigada, viu, Mari? Obrigada, até a próxima. Carol. Essa edição do Cápsula fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas no nosso canal no YouTube. Segue a gente também lá no Instagram. E até a próxima. Tchau, tchau.